Olá, boa tarde, como é que estão? Tudo bem? Estamos de novo aqui, eu sou Alexandre Uehara, coordenador acadêmico do Centro Brasileiro de Estudos sobre Negócios Internacionais e Diplomacia Corporativa da ISPM. Estamos hoje iniciando mais um programa Momento Américas, que é do Núcleo de Estudos e Negócios Americanos, coordenado pela professora Denilde Holzhacker. Professora Denilde, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Alexandre? Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui Então, novamente. Que legal. Sempre bom contar com a sua presença aqui. E hoje vamos fazer, então, o nosso programa com os pesquisadores do NENAM. Hoje vamos conversar com a professora Denilde, que é a coordenadora do núcleo, e também com os pesquisadores, a Carolina Rodrigues. Carolina, o pessoal se identificar, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bem? Então, boa tchauzinho. tarde, pessoal. A Júlia Pascoal. Júlia, boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? A Laura Ferreira. Oi, boa tarde. Laura, boa tarde. Boa tarde. O Matheus de Paula. Tudo bem, Matheus? Oi, boa tarde. E também temos Matheus Pimenta, que daqui a pouco será conosco. A gente vai conversar aqui hoje sobre alguns temas, como as eleições nos Estados Unidos, o trabalho infantil, manifestações no Chile e também as eleições na Bolívia, que nós tivemos aí recentemente. Bom, antes de começarmos, eu só queria passar mais uma informação, né, que os nossos programas todos podem ser ouvidos ou assistidos, ouvidos nos podcasts que fica na página Diplomacia Corporativa e Global Business, no endereço anchor.fm/cbni, ou, se você preferir e ver aí o pessoal conversando, as entrevistas todas, pode procurar no YouTube Diplomacia Corporativa e Global Business, né? Dá uma busca ali, você vai encontrar o nosso site, todas as nossas entrevistas estão lá, a de hoje e as anteriores também. Então, para começarmos a nossa entrevista, eu já queria passar a palavra, então, para a professora Denilde, para que pudesse conduzir aí a nossa conversa de hoje. Professora Denilde? Bom, oi, Alexandre, obrigada. Agradeço aí a sua apresentação, agradeço a participação dos pesquisadores do NENAM, que estão aqui para falar, e hoje a gente vai conversar sobre as pesquisas que estão sendo conduzidas e também o que a gente tem feito nesse período. Acho que a gente pode começar, como o Alexandre falou, a gente vai ter alguns blocos, alguns temas, mas eu queria começar com a Júlia, para falar sobre o tema do trabalho infantil. E obrigada já, Júlia, pela disponibilidade. E aí, se você pudesse contar para nós um pouquinho o que como que as organizações definem o trabalho infantil, e o que está sendo a sua pesquisa. Oi, então, muito bom participar. A principal organização que é responsável pelo trabalho infantil, que analisa, que debate sobre isso, é a Organização Internacional do Trabalho. Ela diz que todo o trabalho infantil é quando crianças e adolescentes trabalham abaixo da linha estabelecida por cada país. Então, o país estabelece uma idade inferior, uma idade mínima, e se a pessoa trabalha menos, isso é trabalho infantil. Mas depende de cada legislação. Uma média no mundo é de 14 anos, mas, por exemplo, no Brasil, a partir dos 14 até os 16, você pode trabalhar, mas apenas como aprendiz. E a partir dos 16 e 17 anos, é possível trabalhar, mas se o trabalho não for perigoso, né? Eu pesquisei muito sobre a situação na América Latina e no Brasil, né? No mundo, eu vou falar um pouquinho, a Organização Internacional do Trabalho e a Fundação Walk Free fizeram uma pesquisa em 2016, né, que foi a última pesquisa realizada, e elas estimaram que cerca de 152 milhões de pessoas menores de idade foram submetidas ao trabalho infantil, sendo mais da metade dessa formas perigosas de trabalho infantil, né? E o continente mais afetado foi o continente africano, que é um continente subdesenvolvido. Na América Latina, cerca de
11 milhões de crianças sofrem com trabalho infantil, sendo a maior parte em zonas rurais. A FAO escreve muito sobre isso e ela fala que as zonas rurais é o que mais afeta o trabalho infantil e essas crianças trabalham no setor de agricultura. Já no Brasil, quem realizou a pesquisa sobre isso é o IBGE, que a pesquisa é a PNAD, né? E eles falaram que cerca de 1,8 menores de idade trabalham no país e um pouco mais da metade, uns 54%, estão em situação não permitida pela lei. Porém, outras fontes de informação, como ONGs, analisam que mais de 2,7 milhões de crianças estão nessa situação. Professora Denilde? Oi. Próxima pergunta. A sua imagem está meio congelada, mas você pode fazer a pergunta. Posso? Então, existe alguma recomendação, Júlia, das organizações internacionais para os países? E se sim, quais seriam essas recomendações? Com certeza, né? Apesar dos esforços que os países realizam para o trabalho infantil não existir mais, ele está muito presente e as organizações internacionais elas são importantes porque essa questão é muito complexa, né? São duas convenções muito importantes da Organização Internacional do Trabalho trouxeram recomendações para os países, né? Uma delas foi a Convenção sobre Piores Formas de Trabalho Infantil, que determinou 93 formas de trabalho perigosos que devem ser evitados. E ela recomendou e recomenda até hoje a criação de ações e programas que ajudam a combater esse tipo. Tanto que em várias análises você vê esses tipos de trabalho, quanto que eu falei sobre a situação no Brasil, o trabalho que quando for penoso, ele não pode trabalhar a partir dos 16 aos 17 anos, você não pode trabalhar quando for perigoso, penoso, que são as piores formas de trabalho. Já também teve o Mercosul, ele também exerce um papel importante na questão do trabalho infantil. Em 2006 foi aprovado o Plano Regional para a Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, e ele tinha como propósito estabelecer objetivos para desenvolver a política regional para prever e erradicar o trabalho infantil na região, né? E ele recomenda aos países que fomentam a realização de campanhas informativas para a divulgação da legislação sobre a idade mínima que pode ser ou não trabalho infantil. Obrigada, Júlia, obrigada. Trabalho importante, acho que é importante a gente entender que ainda tem na América Latina essas situações de vulnerabilidade e que a gente pode, e que há também um empenho das organizações internacionais e dos governos para superar essa questão. Então, obrigada. A gente pode passar para o próximo tema, que é com a Laura, que vai falar para nós sobre as manifestações no Chile. Então, Laura, conta para nós o que está acontecendo no Chile desde 2019. Oi, boa tarde. As manifestações no Chile, elas começaram em outubro de 2019 e foram inicialmente por conta do aumento das tarifas nos tickets de metrô. E essas manifestações eram feitas por estudantes, na sua grande maioria, e com o surto da pandemia em março, ela começou a se tornar mais uma causa social também, porque muitas pessoas perderam seus empregos e a fome no país foi um grande problema que afetou principalmente as classes mais baixas, né? Os manifestantes, eles pediam para o governo um auxílio emergencial que supria a perda dos empregos e a baixa renda
E também eles queriam uma reescritura da Constituição que foi herdada por Pinochet da ditadura, né? O governo, como resposta, eles adotaram uma política de passo a passo que permitiu a reabertura parcial do comércio, mas eles não abriram mão da quarentena. A quarentena continuava em vigor e a Câmara dos Deputados, eles aceitaram esse projeto de reformulação da Constituição. E o Pinheira também, que é o presidente, ele anunciou um plano de governo que consistia em subsídios ao emprego, que beneficiaria mais de 1 milhão de pessoas no Chile. E Laura, como que isso está relacionado com o plebiscito? Você falou um pouco que essa era uma demanda e a gente sabe que agora, nas últimas semanas, aumentou a pressão sobre o governo, não só em função do coronavírus, mas também sobre a discussão sobre o plebiscito. Então, o que está em jogo na questão do plebiscito? As votações do plebiscito vão acontecer daqui a uma semana e os manifestantes, quando agora fez um ano quando teve o início das manifestações, eles se reuniram de novo na Praça Itália, né, foi onde elas começaram, e teve vários atos de vandalismo, como a queima das 2 igrejas, estações de trem também foram queimadas, teve ataques aos quartéis policiais e furtos em supermercados em geral. E eu acho que isso está ligado com a votação do plebiscito, porque eles vão votar, né, se vai ter realmente uma reforma da Constituição ou não, né? Sim, é um dos temas, acho que é um tema importante para entender o Chile, né? Porque a questão do plebiscito vai mudar uma Constituição que é dos anos 80, ela vem como um pedido das manifestações, como você colocou, de 2029, e ela tem 2 perguntas. Acho que é também legal explicar, né, para as pessoas que o plebiscito vai ter, né, a primeira pergunta é se sim, aprova ou não, ou rejeita a questão de ter uma nova Constituição, e a outra pergunta é como essa Constituição vai ser feita, né? Qual vai ser o modelo de constituinte. E aí apesar de uma maioria ser a favor da mudança da Constituição, também há muitas dúvidas de como que vai ser esse processo e se as demandas que foram colocadas em 2019 vão se refletir de fato nessa nova reformulação da Constituição. Então, acho que tem muito ainda que a gente vai acompanhar, né, Laura, sobre não só sobre as manifestações, como as mudanças no jogo político chileno. Sim. Obrigada. Fugiu. Bom, falando em mudança política, temos aí mais uma questão na América Latina. Estamos repleta aí de temas na América Latina. Então, o Matheus vai contar para nós sobre o que aconteceu na Bolívia no último domingo, né, Matheus? E quais são as perspectivas sobre as eleições e o resultado das eleições na Bolívia? Sim, no último domingo tiveram as eleições para quem vai ser o presidente da Bolívia, né? Para quem vai entrar no Palácio Queimado. E as pesquisas já indicavam que ia ser uma vitória de Luiz Arce. Luiz Arce, o candidato do MAS, Movimento ao Socialismo, mas não indicavam que ia ser uma vitória no primeiro turno. A outra pesquisa do CELAG.org mostrava que que a intenção de voto estava de 44,4%. Só que teve uma vitória próxima aos 57% dos votos. Então, foi uma surpresa não ocorrer o segundo turno com Carlos Mesa. Mas mesmo antes de sair o resultado,
todos os concorrentes já percebiam que o vitorioso ia ser o Luiz Arce e já deram as devidas gratificações ao vencedor. O partido do Arce também conquistou a maioria nas duas casas do Congresso boliviano, o que vai demonstrar um grande futuro de reformas, né, de mudanças no país. E o presidente eleito e sua comitiva vão tomar posse no próximo dia 15 de novembro. E, Matheus, o que é o perfil do Arce, né? O que a gente pode esperar do governo dele? Sim, então, o candidato, ele é candidato pelo Movimento ao Socialismo, então um partido de esquerda bastante forte na Bolívia. Ele foi ministro da Economia de Evo Morales de 2006 a 2019. Tem também uma passagem pelo Banco Central Boliviano, então ele tem um grande viés econômico, né? Ele também é professor de economia, tem um contato forte com os jovens. Ele é um dos responsáveis pelo boom de crescimento que a Bolívia teve experiência de crescimento de 4,9% do PIB. Ele tem um perfil carismático, mas estadista, pretende nacionalizar setores estratégicos bolivianos e fazer uma coalizão nacional, porque ele tem uma figura forte tanto no campo, quanto com os indígenas e quanto com as massas urbanas, além dos jovens e estudantes. Então, podemos ver que ele tem uma grande força da população no Congresso, então podemos ver que vai ser um governo de bastante execução. Assim. E também acho que é um ponto importante, né? Além dessa força de mobilização que ele teve com esses diferentes grupos, é que ele traz a volta do Evo Morales para a política boliviana, né? Que estava na Argentina, morando na Argentina depois da ruptura que aconteceu pós-eleição. E agora ele provavelmente vai ter um papel, essa é também uma discussão, qual vai ser o papel do Evo e como ele vai conduzir. E acho que a outra questão que a gente sempre coloca é que é uma aliança, né? Você está vendo várias mudanças nos países, mas a vitória do Arce fortalece a aliança dos partidos de esquerda na América Latina. Então também é uma outra perspectiva e um outro viés que pode ampliar aí o impacto dessa eleição. Então, mas obrigada, Matheus. A gente acaba olhando só para alguns países e a gente estava esse semestre ocupados com uma eleição, né, que é a eleição americana, e aí agora a gente também está tentando aí olhar para outras perspectivas e vendo que outros países também estão em processos de mudança, o Chile, a Bolívia, mas Estados Unidos está no nosso centro, né, Carol? Então, você pode contar para nós aí o que os últimos desdobramentos da eleição americana nessa reta final? Posso, Pro. Então, nesse momento, as pesquisas mostram que o Joe Biden ele está liderando as pesquisas nacionais. Ele também lidera em 7 de 9 swing states, que são muito importantes, só que o que está preocupando muitas pessoas é que existe uma vantagem muito pequena em algum desses estados. E alguns democratas também afirmam que a disputa está mais acirrada do que parece. Sobre surpresas, sinceramente, nesse ponto da campanha, o Donald Trump ele não tem mais nada para perder. Faltam 14 dias para o final das eleições. Ele já está se encerrando, tem muita coisa para acontecer ainda, mas nesse momento o que está acontecendo, o que está muito em pauta é sobre a indicação de uma juíza considerada conservadora para a Suprema Corte e o último debate presidencial que ocorre hoje. Então vai ser uma coisa diferente. É verdade, tá? Uma expectativa. Será que a gente vai ter
um debate nos moldes do debate do primeiro debate, ou se vai ser algo possível de entender os candidatos, né? O que cada candidato fala. E, O primeiro Carol, não foi como que debate, né? o primeiro não foi debate, o primeiro foi Foi uma qualquer briga. coisa, né, Alexandre? Foi uma briga. Eu, eu, eu vou ser bem sincera, acho que vai continuar sendo uma briga, porque só nós não vamos escutar, porque vai estar mutado, até desligados os microfones, mas eles vão continuar gritando entre eles. Vai ser interessante. Mas eu queria também pedir para a Carol puder comentar um pouco, que é a questão do coronavírus nos Estados Unidos, que tem sido, que é um tema importante e nas últimas semanas voltou novamente para a agenda com muita força. E o que isso pode Sim. refletir no processo eleitoral? Então, eu creio que principalmente o que nós podemos ver nessas eleições sobre o coronavírus foi o modo, a mudança que ocorreu, porque muitas pessoas começaram a pedir para adiar o modelo de votação, né, votar pelos correios, o que os democratas tradicionalmente já faziam, já eram acostumados, e acabou nessa mudança. Nessa mudança, o presidente Donald Trump acabou criticando muito, falando sobre possíveis fraudes no sistema, só que os democratas já tentaram provar que isso não acontecia e eles estão no meio dessa briga. Outro ponto que voltou muito forte foi como o governo tratou a crise do coronavírus. No discurso do Joe Biden, ele deixa muito claro que acredita que o Donald Trump não fez um bom trabalho em lidar com o coronavírus. Ele fala que poderiam ter sido evitadas diversas mortes, que a economia poderia ter ficado melhor do que estava se tivesse ocorrido maneiras seguras. E ele também aproveita esse momento para trazer uma pauta muito importante da campanha dele, que é o sistema de saúde, né? Trazer de volta o Obamacare. E essa última semana em que o Donald Trump pegou a Covid, acabou reforçando o discurso do Biden. E falando em Covid, em sistema de saúde, Matheus, que entende tudo do sistema de saúde americano agora, pode contar para nós aí o que está em jogo quando a gente fala sobre as dificuldades do sistema de saúde americano? Sim, primeiramente acho que a gente tem que entender como funciona o sistema de saúde, né? Diferente de que muita gente acha, existem hospitais públicos nos Estados Unidos, só que eles não são gratuitos, eles são pagos, e eles são caracterizados em 3 diferenciações: os metropolitanos, os regionais e os rurais, que juntos totalizam cerca de 1.300 hospitais, que se concentram mais na parte rural. Existe uma rede privada, que é muito maior, muito mais extensa do que a rede pública, e tem a rede sem fins lucrativos também. O sistema funciona por parte do governo, né? A parte pública, sem ser os hospitais, funciona de uma forma de financiamento e auxílio pelos programas do governo. Esses programas eles englobam as crianças, os veteranos, cidadãos acima de 65 anos e cidadãos abaixo da linha da pobreza norte-americana. Então, esses programas beneficiam cerca de 120 milhões de americanos. Ou seja, não é uma agência tão grande, mas a pandemia, os Estados Unidos lideram o número de mortes, o número de contaminados. Então, pode se mostrar até uma falha nesse sistema. E de mortes contaminados pelo Covid vem trazendo diversos questionamentos sobre a eficiência e abrangência do sistema. Foi inclusive pautas na briga, né, que a gente chamou de debate, no último debate da presidência, sobre a implementação ou não de mais um
programa de auxílio, que seria o Obamacare, ou continuaria dessa forma? Tem a disputa muito forte, né, na questão do Obamacare e se mantém e se expande, que é a proposta do Biden, ou se extingue, que é a proposta do Trump, né? Então e coloca desafios neste momento para a população que depende do sistema de saúde e com custos muito elevados, como mostra a pesquisa do Matheus. Alexandre, uma provocação, né? Quem que a gente aposta aí, os próximos 15 dias, quem será que vai? Qual é a aposta de vocês sobre quem ganhará a eleição dos Estados Unidos? Essa é a pergunta, né? É a pergunta que todo mundo faz, quem será que vai ganhar? A pergunta do Alguém milhão, quer fazer né? uma aposta? Olha, eu tô com Olha, eu medo acho de que falar alguma coisa. Pode falar, Mike. eu aposto no Trump por conta dos eleitores não serem muito de falar em pesquisa, um eleitor mais calmo, assim, que não mostra, mesmo as pesquisas mostrando que quem vai ganhar é o Biden, eu ainda acho que o Donald Trump vai ganhar, mas vamos ver, né? A gente só vai saber dia 4. Eu concordo já. Talvez Se já souber, pode. Hoje em dia Eu virou já muito acho uma que. coisa, principalmente nos Estados Unidos, meio shaming de ser apoiador do Trump. Então, muitas vezes nas pesquisas, os eleitores tendem a mentir. Então, eu concordo com o Matheus. O Trump ainda tem uma chance grande, mesmo estando atrás das pesquisas. E Carol? Eu acho que eu ainda concordo. Eu acho que eu ainda confio que o Biden pode ganhar, mas sabendo dos resultados das últimas eleições, assim, ainda dá um frio na barriga de falar, esse será o candidato, mesmo que as pesquisas apontem para isso. Sim, eu concordo com a Carol também. Especialmente pelo esse posicionamento meio que anti-Trump que alguns americanos estão tendo, né? Eu acredito que ele tem grande chance de ganhar o Biden também. 2-2, Você, Alexandre? 2-2, hein? E, Alexandre, acho que a gente vai ter que desempatar, será? Eu acompanho a análise feminina. Talvez é mais uma torcida do que uma análise, né? A gente está aí neste momento olhando para contra os Estados Unidos e, como a gente tem visto aí, tem uma insatisfação que alguns têm demonstrado em relação à política do Trump, inclusive no governo americano, inclusive republicanos, né, fazendo campanha contra o Trump, que é uma coisa meio que inédita, você vê republicanos fazendo campanha para que ele não continue no governo. E isso nos Estados Unidos é quase que um corintiano torcer para o Palmeiras, né, que é tal a rivalidade e a bipolaridade lá. Mas, enfim, e existe muita incerteza, e mesmo quem está lá nos Estados Unidos hoje tem dificuldade de bater o martelo, né, assim, com convicção. Porque, de fato, as eleições, por serem, primeiro, não serem obrigatórias, né, isso acaba gerando aí a possibilidade das pessoas não participarem. Tem, como o Matheus Pimenta falou, né, essa coisa do shame, lá, da vergonha, que também é um fator que pode impactar. Mas, ao final e ao cabo, eu creio que assim existe um descontentamento forte, né, de maneira geral, na população americana, que isso pode fazer com que os democratas, que não participaram tanto na eleição com a Hillary, venham a ter mais envolvimento dessa vez, porque os insatisfeitos dessa vez são os democratas, né? E então, se esses já estão depositando voto em relação ao Biden e eles são mobilizados, eu creio assim, e tenho uma expectativa de que existe uma tendência maior aí à vitória do Biden, mas enfim, temos que esperar mesmo. Só vamos saber, quem sabe, dia 4, né? Então, para ter aí a gente vai ver quem ganhou a aposta. Eu não vou colocar, porque eu tenho que ser depois para dizer, olha, eu estava... Mas Opinião falha, né, professora? Não, depois vai dizer, olha, você disse, né? Eu vou ficar no meio termo, né? Mas eu
eu sigo, acho que a chance do Biden é muito maior nessa eleição, por outras razões, que não só a lógica eleitoral, mas porque o nível de participação está sendo muito alto. Então, de fato, ele tem chances reais de ganhar. Agora, 2016 mostrou para nós que é possível, que o Trump tem aí, e aí os dois Mateus colocaram, é que tem um eleitor que pode ser, mas que acabe não dando expressando seu voto. Só que dessa vez ele é o presidente, então essa questão de que não dizer que eu apoio o presidente, ela diminui o peso, né? Porque eu vou apoiar o presidente, a reeleição do presidente. Então acho que o que pode afetar é a capacidade de participação dos grupos, mobilização em alguns estados, como grupos que normalmente têm uma dificuldade de participar ou que são menos mobilizados e que votariam nos democratas acabarem não votando. E aí os jovens, essa é uma preocupação, e algumas minorias. Então ainda tem acho que os dois lados tem razões aí para olhar e apontar a vitória de um ou do outro. Então, assim, mas a gente vai descobrir daqui, né? No próximo webinar, a gente já vai, do próximo podcast, a gente já vai saber, né, Alexandre? Quem que acertou. É verdade. E aí a tem gente a previsão e a tema. torcida. E a torcida, aqui Eu tem, tô na torcida. a gente está percebendo que você está na torcida, eu estou tentando fazer a previsão, e aí assim, a previsão é 80% de chance para o Biden, então, para a gente olhar dessa forma. E aí, para a gente entrar aí no nosso último tema, para pedir para o Matheus Pimenta falar um pouco sobre o que está acontecendo na indústria do cinema e quais são as perspectivas pós-pandemia, Matheus? Bom, mudar um pouco de assunto, né, para um tema mais leve. Não tão mais leve, né, porque com a pandemia nenhum tema ficou leve. Mas a indústria do cinema, como grande maioria das indústrias no mundo, ela foi muito impactada pela pandemia. Tanto na produção dos seus filmes, quanto na publicação dos filmes, né? Nas salas de cinema, na exibição. Foram levantadas pesquisas que mostram que cerca de 100 filmes foram afetados pela pandemia do Covid-19. Foi uma pesquisa feita dos meses de março até o mês de maio. Foi estipulado que a indústria do cinema perdeu cerca de 10 bilhões de dólares devido a atrasos e a impossibilidade da exibição dos seus filmes. Quanto à perspectiva para o futuro, ao que tudo indica, a indústria se manterá do jeito que está sendo desde o começo da pandemia até que surja uma vacina, que a situação seja revertida. Porque agora a indústria começou a se restabelecer, começou a se reerguer através do sistema de streaming. Muitos filmes que iam ser publicados, exibidos em salas de cinema, agora estão sendo exibidos pelo sistema de streaming e, é claro, faturando bem menos do que faturariam numa sala de cinema. Uma família de 4 pessoas vai assistir um filme, em vez de pagar 4 ingressos, paga apenas uma assinatura. E isso, o que tudo indica, esse vai ser o futuro próximo da indústria cinematográfica. Quanto a perspectivas para um futuro mais distante, a indústria de cinema com certeza receberá um grande baque em todos os aspectos, tanto na exibição, porque muito provavelmente é o que especialistas dizem, a forma de viver vai ser diferente, então a forma de consumir entretenimento também será. Salas de cinema talvez menores, com menos
capacidade de pessoas. E assim como a produção dos filmes também tende a mudar muito, porque a produção de cinema hoje, em Hollywood, é o set com todo o time junto, amontoado, e depois do coronavírus isso não será mais possível, mesmo por questões sanitárias e de atenção que isso trouxe às pessoas. Então, a indústria sofrerá um grande baque até mesmo no longo prazo. Obrigada, Matheus. É verdade, né? Um dos setores que sofreu bastante e que vai ter que se reinventar em termos de produção, distribuição. Então ela mexe com toda a cadeia de valor do cinema, né? Então, acho que é realmente um setor para a gente acompanhar. E, no caso americano, um setor bastante importante econômico e que tem aí não só que emprega muita gente, mas que promove muito da cultura americana e do soft power americano. Então, é importante para a gente nos estudos aí sobre Estados Unidos e sobre o continente. Bom, Alexandre, você quer algum comentário? Tem alguma? Não, acho que no caso do cinema é triste, né? Bom, eu gosto muito de cinema também e a gente tem visto que esses adiamentos desse ano fizeram fechar algumas salas, inclusive aí na última semana tivemos notícias de que redes, né, de cinema, de salas de cinema nos Estados Unidos, no Reino Unido fecharam. Então é uma situação bem preocupante, né? Mas isso não é exclusivo da área de cinema, né, de lazer, várias outras áreas aí da vida econômica no mundo inteiro tiveram problemas. Esperamos que a gente possa retornar logo com as vacinas. Mas queria chamar o professor Denilde e chamar a Júlia também para a sala principal, e aí vocês fazem o fechamento do Nenan. Tá ótimo, Ale, obrigada. Bom, aí o pessoal que vai contar o que a gente tem de novidades do Nenan, quais são as perspectivas, o que a gente pode falar aí para o público. Então, nós temos 2 eventos aí já marcados. Um vai ser no dia 28/10 e vai ser um webinar sobre as eleições americanas com o Ivo Sherman, que é sócio e economista da Quantias. O evento será pelo Zoom e o link de inscrição está na bio do nosso Instagram, que é @nenam_fpm. E também no dia 6/11 teremos uma live sobre o resultado das eleições e como foi a cobertura, em nosso Instagram, com o Pedro Paiva, a pessoa por trás do Instagram que vem fazendo um amplo acompanhamento das eleições dos Estados Unidos, pelo Instagram @eleiçõeseua2020. Será às 7 horas. Que ótimo. Temos também o nosso Cine Diplomacia no dia 28 de novembro, não, no dia 18 de novembro, desculpa. Às 18 horas também, vamos divulgar em nossas redes sociais, então não se esqueçam de nos acompanhar em nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @nenan_spm e no Facebook, Núcleo de Estudos e Negócios Americanos. Tal como no LinkedIn. Que ótimo. Tem mais algum recado? Vocês aqui sempre sabem dos recados. Acho que por enquanto não, professora. É só acompanhar nossas redes que serão publicados os próximos eventos e conteúdos. Tá ótimo. Então, pessoal, acompanhe as redes, aí os eventos que a gente vai fazer do dia 28, do dia 6, do dia 18 de novembro. Então, aí tem bastante tema, além das nossas publicações e pesquisas acompanhar, e os acompanhamentos de acontecimentos da região. Então, obrigada a todos e boa tarde. Obrigado, professor Denilde. Agradeço aí a participação de todos hoje. Agradecer a Júlia, ao Matheus Pimenta, ao Matheus e Paula, a Laura,
né, e a Carolina pela participação. Muito bacana, né, uma pauta bem extensa hoje de assuntos sobre as Américas. E querendo finalizar agora, né, só dizendo que o nosso Centro Brasileiro, né, o Centro Brasileiro de Estudos e Negócios Internacionais é formado, além do núcleo de Américas que nós vimos hoje a apresentação, também nós temos o grupo de estudos sobre Ásia, Europa e Oriente Médio. E todos esses núcleos desenvolvem aí pesquisas que buscam informações sobre aspectos que podem influenciar os negócios internacionais, que têm relação com a política, com a economia, com as questões culturais, e tem a participação tanto dos professores que coordenam e também dos estudantes que são os pesquisadores desses núcleos. Tá? Agradecemos a todos aí pela participação dessa semana, agradecemos também ao pessoal do NIS que sempre tem nos apoiado e aguardamos vocês na próxima semana com um novo programa, com um novo assunto, com uma nova temática. Um abraço a todos e até mais.